Fala, minha tropinha, tranquilidade! Ó, o manhwa de hoje é aquele clássico, onde o prota renasce querendo se vingar de todo mundo, filhão. E, sinceramente, eu gostei muito dessa obra. E eu espero muito que vocês também gostem. E ó, não esquece, se você não curtir e comentar, vai virar CLT, hein? Então, bora lá. O nosso prota, ele se chamava Saul Cooper. Ele era o mais forte assassino das sombras dentro de sua família. Ele era especialista em incêndio criminoso e espionagem. E como seu próprio codinome, que era a Sombra, sugeria, ele era a pessoa cujo qual sujava as suas mãos, que fazia o que ninguém mais queria. Após dedicar sua vida inteira ao seu clã, ele foi abandonado e humilhado por seus inimigos, acusado de traição, dizendo que cooperou com o inimigo para ganho pessoal. O seu próprio mestre ordenou a sua execução imediata, mas como um guerreiro desesperado para poder manter a sua honra, ele usou o resto de suas forças, partindo então para cima do seu antigo mestre. Mas antes que a sua lâmina o tocasse, ele foi perfurado por uma lança de um de seus antigos companheiros. Enquanto ele perdia suas forças, ele fez o seu último juramento. Ele, Saul Cooper, usará de sua segunda vida para se vingar de todos aqueles que o traíram. De repente, ele acorda aos sustos, totalmente confuso e sem saber onde estava. O rapaz se pergunta se havia chegado ao inferno, mas também que aquele lugar era muito familiar. Mas alguém o interrompe, o jogando um belo balde de água fria. Era a própria vovózona, o mandando tomar logo o seu banho, e que alguém queria vê-lo. Mas o garoto não gosta nem um pouco de como ela fala e começa a encará-la, mas acaba tomando um socão no meio da fuça para poder ficar esperto. A mulher o manda respeitá-la, já que ele ainda é um pirralho e nem tem penteiros ainda. O garoto vê o seu reflexo e finalmente percebe o que é que estava acontecendo. Ele reencarnou para a época em que tinha apenas 3 anos de idade, declarando então que o Saul Cooper está de volta ativa. Em sua vida anterior, ele fazia parte da família da Sombra, que fazia todo e qualquer tipo de trabalho sujo, seja ele assassinato, incêndios ou até mesmo espionagem. E como recompensa, ele recebia diversas riquezas e glórias sem fim. E com todas essas recompensas, a sua família conseguiu suportar as mais diversas dificuldades. O garoto passou a sua vida inteira tentando conquistar o medo das outras pessoas, tendo treinado até a sua morte. E mesmo tendo trabalhado tão duro, ele ainda foi negado e humilhado por seu mestre, tendo então que decapitar e devastar inúmeras cidades. Mas no final de tudo isso, de todo esse esforço, ele conseguiu obter a vitória para sua família. Ele esperava que eles o recebessem com diversas recompensas, mas no lugar disso, ele foi considerado um traidor e sendo condenado à execução imediata. Nessa hora, ele descobre que o seu mestre havia jogado uma maldição, chamada de Juramento das Sombras, que faz com que toda a força que ele obteve com seus treinos fosse transferida para ele. E ele fala que é muito fácil seduzir seres patéticos e sujos como ele, usando apenas dinheiro e glória. Saul usou o que sobrou de sua força para dar um golpe final, que aparentava ter ferido seu mestre, mas na realidade não chegou nem perto. O Saul é ferido gravemente, com inúmeros golpes, o fazendo perceber o quão forte foi essa tal maldição que foi lançada contra ele, fazendo então com que a sua vida chegasse ao fim. Ele então faz um juramento, prometendo não cometer os mesmos erros do passado, mesmo que esteja com uma fome de mais de 10 mendigos. O cara está com tanta fome que quando avista rato ao seu redor, já começa a lembrar que a carne de rato é muito mais gostosa do que a carne humana. E para a sorte do nosso azar, alguém se aproxima. São 2 guardas que já chegam desprezando o prota e dizendo que o mestre Alan está querendo vê-lo. Ele então se lembra que foi nessa hora que ele foi escolhido para poder se tornar uma sombra e que provavelmente também foi quando foi amaldiçoado com a magia de sangue. Com um sorrisinho sagaz, ele dá-lhe uma mordida em um dos guardas, que já entra em desespero. Nessa hora, eles entram em uma luta totalmente injusta, mas não pro nosso garoto, e sim pros guardas, meu amigão. Enquanto que o bonitinho tenta acertar um gancho de esquerda, o nosso prota já pega a espada que estava em sua cintura e decepa o seu braço, sem dó nem piedade. O outro calango fica em choque. Eu até pensei que era por causa do braço do seu companheiro, que estava na sua frente, mas na realidade era pela cara demoníaca do garoto, que estava sedento por sangue e vingança. Uma antiga magia de sangue, chamada de Juramento das Sombras, cuja qual o seu conjurador só precisa pagar um pequeno preço de sangue, e em troca fará com que o seu alvo se torne a sua própria sombra. A sombra se torna incapaz de quebrar a maldição e irá sofrer todas as lesões no lugar do conjurador, transferindo também todas as habilidades que ele evoluir para quem lançou a maldição. E como essa magia é extremamente perigosa e desumana, séculos atrás o Império ordenou que destruíssem todos os grimórios com registros de tal magia. O prota está vendo alguém tomando um socão na cara, e podemos ver claramente o jovem mestre brigando com seu subordinado por ter perdido o X1 contra o Saul. O mestre se chama Alan Cooper e se aproxima do prota, enquanto que ele apenas o encarava. Putaço,
Alan manda que os guardas o prendessem na masmorra, mas antes que o fizessem, são interrompidos por uma mulher, que era nada mais, nada menos que a própria mãe de Alan, que defende o Saul, dizendo que ele cresceu sozinho desde novo, sendo normal que ele seja agressivo, e completa, dizendo para punir o Saul apenas depois da cerimônia de juramento. Ela pede para que o garoto não se esqueça do que haviam conversado mais cedo, e que eles têm muita coisa para se fazer hoje. O jovem mestre encara o nosso prota, sem fazer ideia alguma do porquê que a sua mãe escolheu um bastardo para poder ser a sua sombra, e que na primeira oportunidade que ele tivesse, iria matá-lo, sem pensar duas vezes. Ele olha para sua mãe e afirma ter entendido, e com um sorriso perigoso, ele manda que todos saíssem no local, com exceção do jovem mestre e as suas crianças, e por fim, lançar um feitiço para que ninguém incomodasse o mestre. Eles enchem suas taças e dão início à cerimônia, dando então boas-vindas aos mais novos membros do Exército das Sombras. Enquanto que faziam esse ritual bem duvidoso, o nosso prota já sabia o que estava por vir, e quando ele bebe a água batizada, alguma coisa acontece. Todas as crianças desmaiam de uma só vez. O jovem mestre havia drogado a água e aproveita desse momento para poder dar início ao juramento das sombras. Um brilho vermelho intenso o cerca, e a energia das crianças parece estar sendo sugada. E então, pouco tempo depois, ele já consegue sentir o poder em suas veias e fica ansioso para poder contar à sua mãe que o ritual funcionou. Ele se vira para poder encontrar sua Lady, mas ele acaba sentindo seu joelho de idoso estralando e cai com tudo no chão, pensando que poderia ser algum efeito colateral, já que ele não se lembrava da sua mãe falando sobre isso. Aos prantos, ele clama por sua mãe, mas ele ouve uma voz em suas costas, dizendo que ele realmente era um covarde, que se esconde embaixo da saia de sua mãe, e que como a madame lançou um feitiço à prova de som, ninguém vai ouvi-lo, clamando por ajuda. Ainda sem saber quem estava falando aquilo, ele olha para trás, e o nosso prota estava com o mesmo olhar de antes, o olhar de quem tinha apenas um objetivo: vingança. O jovem mestre, enquanto tremia de medo, fica se perguntando como que ele sabia da magia das sombras, e pior, como que ele conseguiu ficar acordado. Saul Cooper o pergunta se ele sabia qual que era a sensação de ser controlado pelo juramento das sombras, e com muito ódio, bate com a sua espada no chão, causando uma enorme explosão. O jovem mestre sente um forte aperto em seu peito e pergunta o que ele estava fazendo, e novamente, ele fica com aquela cara de quem estava sedento por sangue, e fala que em sua vida passada, esse desgraçado roubou tudo o que ele tinha, e que agora ele vai retribuir esse favor. Do lado de fora, se ouve gritos intensos, e a Lady fica desesperada, sem entender o que é que estava acontecendo. Mais tarde, o médico da família fala que o jovem mestre apenas desmaiou por ter usado muito poder mágico. E em relação ao feitiço do som, ele já mandou que punissem os culpados. A Lady fica indignada e ordena que alimente os cães com o corpo deles. O médico comenta que o jovem mestre estava muito calado e que era muito novo para poder fazer esse tipo de coisa, e o seu coração ainda não estava preparado, sendo que na realidade, o que atormentava o jovem mestre era que ele não se lembrava do que realmente havia acontecido durante o juramento das sombras. A sua mãe toca em sua cabeça e tenta consolá-lo, dizendo para não se abalar, já que o dever dos fortes é atacar os mais fracos. Mas antes que ela terminasse, ele a afasta e afirma que é o futuro chefe da família Cooper, aquele aqueles vermes nasceram para servir e se sacrificar por ele. Mylery fica surpresa e o abraça, dizendo que não esperava menos de seu filho, mas mal sabiam eles que estavam sendo espionados pelo próprio Saul Cooper, que estranha essa relação entre mãe e filho, e fala que a partir desse dia Alan Cooper será a sua sombra. O prota fala que em sua vida passada, enquanto que ele ainda lutava pela família, ele descobriu um tal de Grimório que tinha os registros de um elfo sombrio, e com muito orgulho ele o entregou à família Cooper, já que ele não sabia que era o sacrifício deles. Mas por muita sorte, ele deu uma espiada no pergaminho e o combinou com as suas experiências em sua vida anterior, e agora ele só precisa de um pouco de sangue para poder reverter o juramento das sombras e trocar de posição com o Alan. Mas independente de suas habilidades, ele ainda tem somente 3 anos de idade e seu corpo é muito fraco, então ele precisa se preparar a partir de agora. E o primeiro passo para poder se tornar mais forte é o Penhasco Flamejante, um lugar criado pela família Cooper, usado para poder selecionar as melhores sombras da família. Esse lugar é muito parecido com o que o Prometheus roubou a chama pela humanidade e voluntariamente se sacrificou, suportando incontáveis bicadas por dias e noites. Os Coopers jogaram um grupo de crianças que tinham menos de 10 anos para enfrentar o Penhasco Flamejante e os ordenou que atravessassem os espinhos, enquanto que as águias roíam sua carne. Mesmo que novos
aguentassem mais, eles não tinham a permissão para poder desistir. E a primeira sombra que escalasse o pico receberia a bênção do grifo, ganhando então um corpo que nunca será ferido, não importando o quanto que seja atacado. O homem está passando essas informações para as crianças, dizendo que eles têm apenas 3 dias e que qualquer método é permitido, tendo então um único objetivo, que é alcançar o topo do penhasco com vida. O homem que está ditando essas regras se chama Enos Walker, e ele não é nada mais, nada menos que um treinador oficial de sombras. Dentre as crianças que participaram desse percurso está o Prota, super animado com a situação. O oficial pega seu apito e dá início à missão, e todas as crianças correm desesperadas, todas com o mesmo objetivo. Mas algo chama a atenção dos oficiais. Havia uma criança se destacando pela sua incompetência, que era nada mais, nada menos do que o nosso Prota. Ele segue um caminho totalmente diferente dos demais, e os oficiais o reconhecem como sendo o filho ilegítimo que irritou o jovem mestre. O garoto começa a escalar o penhasco, e os oficiais debocham dele, falando que irá chegar nem na metade do trajeto, e logo logo vai cair dali. Eles se perguntam se já não deveriam recolher o seu corpo agora mesmo, para poder economizar trabalho. Mas o outro oficial fala que não precisava, e que tem um plano muito mais interessante. De repente, uma águia surge dos céus, deixando as crianças apavoradas, e neste mesmo momento, o Prota chega ao topo do penhasco e vê dezenas de corpos das crianças que foram massacradas pelo grifo. A criatura percebe a sua presença e fica à prontidão para atacar o garoto, e logo abaixo, um dos guardas pretende se vingar de Sal, roubando então o seu grifo por ter irritado o jovem mestre. Ele atira uma flecha em nome de Alan. A sua intenção não era matar o grifo, e sim acertar de raspão a criatura, para assim deixá-la irritada com o Prota. Assim que o garoto termina de escalar, a criatura avança com tudo pra cima dele, dizendo que fará com que ele conheça o próprio inferno. O grifo ataca com suas garras, mas o garoto foi rápido o suficiente para conseguir desviar. Ele sobe nas costas do grifo e fala que em sua vida passada ele descobriu que a maneira mais rápida de conquistar a bênção do grifo é o domando, enquanto que ele levantava sua espada contra a águia. Segundo as lendas cariocas, o grifo desenvolveu a sua inteligência após consumir inúmeros cérebros humanos, e agora ele é capaz de se comunicar com humanos. Ele também fez um acordo com a família Cooper, onde iria selecionar as melhores sombras em troca de iscas, e aqueles que forem abençoados pelo grifo teriam seu corpo indestrutível. E ele também é uma criatura que ama muito ouro e joias, e aparentemente tem uma prole. O nosso Prota então crava sua espada na cabeça do grifo. Ele estava ciente de que são criaturas muito teimosas e que têm uma inteligência semelhante à de humanos, então se ele não o subjugar completamente, ele nunca iria domá-lo. Ele parte para cima da criatura e usa sua terceira forma da espada, mas o grifo é muito esperto. Ele usa sua habilidade relampaguejante e lança contra o Prota. Ele não consegue desviar e é jogado para fora do penhasco, e por muito pouco ele não consegue se segurar, pensando que não importa o quanto que ele tenha dominado as técnicas da espada, já que seu corpo continua sendo de uma criança de apenas 3 anos, e se continuar assim, ele não tem muitas chances. Por sorte, ele avista uma caverna e teve um plano genial. O grifo lança mais um ataque energético, mas dessa vez o Prota consegue desviar. A cada habilidade lançada, o poder do grifo aumenta de nível, indo de 1 ao 10. E quando chegar no nível 10, nem mesmo 100 Protas conseguiriam sobreviver. Mas ele teve outra ideia mirabolante e para de correr. O Prota encara a criatura frente a frente, sem desviar, tancando sua habilidade e aproveitando o impulso para poder chegar na caverna mais rápido. Enquanto que ele foi disparado em direção ao buraco, ele bola um plano para diminuir o dano que vai tomar, ativando então o juramento das sombras. Mas nessa hora, uma xícara cai e o jovem mestre está desmaiado no chão. Pelo visto, ele não aguentou a jatada do grifo, lá ele. Voltando ao Prota, ele aproveita que ganhou alguns segundos de vantagem e aproveita para correr, enquanto que atrás dele, o grifo perseguia desesperadamente, mas algo fez parar e não estava acreditando no que estava bem à sua frente. O Prota estava fazendo seu único filho de refém. Ele então pergunta o que ele queria com seu filhote, mas o garoto apenas responde que não iria machucá-lo. Pelo visto, o Prota é um dos únicos neste mundo que sabe que o filhote desse grifo poderoso nasceu com suas asas quebradas, então decide usar isso ao seu favor, dizendo que consegue curar suas asas, mas com apenas uma única condição. Enquanto que eles discutiam, do lado de fora os oficiais pensavam que o Prota havia morrido e voltam para poder dar boas novas ao jovem mestre. O grifo surge atrás deles, emanando uma aura poderosíssima, e em suas costas estava o Prota, os avisando que hoje eles conhecerão o inferno. A criatura ataca os oficiais, os despedaçando membro por membro, e após esse massacre, o grifo avisa que já fez a sua parte do acordo, e agora está na vez do garoto. O Prota então o manda que o leve ao reino secreto no extremo norte das montanhas.
Momentos depois, eles finalmente chegam no local chamado Terra da Pedra. E antes que entrassem, o Grifo lembra ao Prota de pegar a espada de Perseus e para ajudá-lo a conseguir o sangue da Medusa, que é capaz de curar tudo. E o garoto apenas concorda, mas em sua cabeça ele pensa que não é isso o seu real objetivo. Ele não quer essa espada idiota e muito menos ajudar esse grifo. O que ele realmente quer é usar o grifo para poder destruir esse reino secreto. Quando eles entram no salão, se deparam com uma grande Medusa, acompanhada por seus sacerdotes. As estátuas partem para cima do grifo, mas com apenas uma patada ele consegue destruí-la em vários pedaços. Mas não poderia ser tão fácil, né? Pouco tempo depois, elas começam a se empilhar e o Prota logo entende o que é que estava acontecendo. Aquilo eram as Irmãs Cinzentas, chamadas Deino, Enyo e Fenfredo, da mitologia Greai, e elas compartilhavam um mesmo olho e dente. E como elas, junto da Medusa, são filhas de divindades marinhas, acabam tendo a habilidade de poder controlar o mar. Uma enorme figura de sereia maligna surge em frente aos heróis, e por amor às suas vidas, eles correm o mais rápidos que podem, enquanto que pensam em alguma forma de poder destruir essa criatura. O Grifo manda pensar em alguma coisa logo, já que esse lugar estava entrando em colapso, e logo iria desabar. Desesperado, o garoto avisa que vai olhar as escrituras que estão na parede, para ver se tem alguma informação, mas era tudo um teatro dele. Tudo o que ele queria era que esse lugar desmoronasse, para que assim ele pudesse fugir pelo túnel que ele descobriu em sua vida passada. Só que esse nível de destruição não era o suficiente. Ele precisava de algo maior. Então ele avisa ao Grifo que a fraqueza das criaturas é o olho, que está no teto da caverna. Sem hesitar nem um pouco, o passarinho avança com tudo e com seu bico de ferro arranca o olho do pedestal. O Prota assiste tudo e no mesmo instante a criatura, que parecia ser inderrotável, se desmancha feito água, dando então para os nossos heróis mais alguns minutos de descanso. Ansioso, o Grifo pergunta se nas runas falava alguma coisa sobre essa tal espada, e o Prota o pede para que dê uma olhada ao redor. Ao seu lado estava uma espada que brilhava feito fogo. Segundo a lenda de Perseus, ele usou essa espada para poder decapitar a Medusa, derramando então dois tipos de sangue, o vermelho e o verde, aonde o vermelho continha um veneno capaz de destruir qualquer alma viva e o verde de curar qualquer enfermidade. Mas isso era apenas uma lenda, e na realidade, o reino secreto havia um outro segredo. A espada de Perseus só aparece com o renascimento da Medusa. Nessa hora, a Medusa desperta e lança um ataque contra os heróis. O Prota consegue desviar e se aproveita desse momento para poder fugir. Aparentemente, no momento em que a Medusa está viva, ela só para de atacar na hora em que for decapitada pela espada de Perseu. Enquanto fugia, o Prota sente alguma coisa vindo em sua direção, e era uma bela rabada da Medusa. Mas por muita sorte, ele consegue desviar. O Prota fica frente a frente com essa poderosa Medusa e se pergunta aonde está o maldito Grifo uma hora dessas. O passaralho estava escondido logo atrás da criatura. Pelo visto, ele usou uma habilidade para se encolher, já que ele não tem a mínima vontade de morrer hoje. Enquanto que esse covarde se esconde, o Prota terá que lutar mano a mano com essa entidade. E ele sabe que não vai ser nem um pouco fácil, já que em sua vida passada, mesmo tendo tantas habilidades, tanta força, ele quase não conseguiu. Em primeiro lugar, ele corre para poder pegar um dos escudos da Távola Redonda, que vai ser muito útil, já que assim ele não irá correr o risco de olhar para os olhos da Medusa e virar pedra. O Prota usa esse escudo para se proteger do ataque da criatura, e mesmo que ele esteja usando toda a sua força para poder resistir, ele ainda não era forte o suficiente, seu corpo ainda era fraco, ainda era de uma criança. Esse ataque o deixou extremamente ferido e acabou destruindo a sua única rota de fuga. Mesmo que tudo estivesse dando errado, ele tinha que testar mais uma coisa. Ele não podia desistir assim tão fácil, e ele precisava tentar usar a espada de Perseus, mesmo que seu corpo ainda não fosse forte o suficiente. Essa era a sua única chance. Provavelmente essa espada irá matá-lo, mas se ele não a usar, ele irá morrer para essa criatura de qualquer jeito. Ele corre para poder pegar a espada, colocando todo o seu futuro em jogo, e ao contrário do que ele imaginava, ele conseguiu empunhá-la com muita facilidade. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a Medusa o pega, mas ele não estava nem aí, já que ele só conseguia pensar sobre como conseguiu empunhar tal espada. Ele ainda era muito fraco. A Medusa começa a esmagá-lo como se fosse um rato, mas ele começa a se lembrar de quando foi humilhado por seu jovem mestre, apenas porque tentou empunhar essa espada de Perseus, sendo um mero rank D. Ele foi crucificado por seu mestre, ao lado de sua mãe. Eles pretendiam roubar o seu talento da espada e lançavam magia de esquecimento
momento, para que assim ele não se lembrasse desses atos. E enquanto encarava o pequeno Sal, o jovem mestre diz que agora o seu grande talento de esgrima é todinho dele. Uma aura demoníaca emana do Prota e se soltando das garras da Medusa. Esse grifo medroso não teve a capacidade de conseguir entender o que estava acontecendo bem na sua frente. Ele se pergunta como que essa criança se soltou das garras da Medusa sem nem mesmo um arranhão. Ele chegou à conclusão de que ele não era apenas uma criança, e sim um monstro. Enquanto concentrava suas energias, o Prota olha friamente para essa tal criatura, que agora não passava de um montante de pedras com cobras. Ele corta a cabeça da grande Medusa, como se ela fosse o mais fino papel.